Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 28. Glória a Deus. Gênesis 28. Verso 10. Gênesis 28, 10. Glória a Deus. Gênesis 28, 10. Glória a Deus. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai, diz Jesus, não é? Glória a Deus. Ninguém consegue segurar o vento. Glória a Deus. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que, posta na terra, uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ministrar essa palavra, e eu sei que existem pessoas que têm o propósito de Deus estabelecido na vida, e nós podemos ver na vida de Jacó. Quando a gente fala Jacó, a gente não tem como separar Abraão, Isaque e Jacó. Nós conseguimos perceber que Abraão, Isaque e Jacó, na realidade são três ícones, não é? Abraão, Isaque e Jacó. Não tem como separá-los, porque um se funde no outro dentro do propósito de Deus. Abraão, Isaque e Jacó. Nós podemos ver Abraão sendo o pai da fé. Nós temos Isaque sendo a figura do Cristo, e nós temos Jacó, o mais humano de todos. No entanto que o gráfico da vida de Jacó são altos e baixos. Então Jacó, ele nasce de uma promessa de Deus e de um propósito de Deus. É isso que eu acho maravilhoso, que ninguém que vem a essa vida vem sem propósito. Todos aqueles que vêm a essa vida vêm com o propósito de Deus. E a Bíblia diz que Jacó veio com propósito. Jacó veio com propósito, para cumprir um propósito. Aonde nós temos hoje Israel, que na realidade primeiro foi Jacó.
Então é interessante, nós não podemos ser Israel sem antes ter sido Jacó. Antes nós éramos Jacó, hoje somos Israel. O que significa isso? Significa que Deus, Ele gerou Jacó, mas formou a Israel. Então, o propósito da existência, da vinda de Jacó, é revelar as duas naturezas. A natureza de Jacó, humana, e a natureza transformada por Deus. Aquilo que Deus transforma, antes Jacó, hoje Israel. Por isso que a nação de Israel, ela está ali hoje como um exemplo máximo daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Israel não é apenas uma nação, Israel foi uma pessoa. Israel não é apenas uma nação, a identidade da nação de Israel é uma pessoa. Então, quem foi Jacó? Jacó foi aquele humano que veio em semente humana, como homem, e a Bíblia mostra para nós que ele veio como gêmeos do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que Esaú vem primeiro, mas Jacó nasce agarrado no calcanhar de seu irmão. E a Bíblia mostra que, ao fato de Jacó vir agarrado no calcanhar de seu irmão, revela para nós que ele sempre quis ser abençoado por Deus. Jacó sempre quis ser abençoado por Deus, sempre quis ter a bênção de Deus na sua vida. E quando Jacó vem ao mundo, ele vem lutando pela primogenitura, ou seja, eu desejo a primogenitura, ao passo que eu quero segurar no calcanhar de meu irmão, porque eu quero a bênção da primogenitura, ou seja, aquele que nasce primeiro tem a bênção de Deus, para ser o patriarca da família, para ser o cabeça da família, para herdar as posses de seu pai e dividir com seus irmãos. Era aquele que tinha a última palavra, era aquele que dava a última palavra. Então a Bíblia diz que Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, porque ele queria a bênção da primogenitura, a bênção de ser o primeiro, a bênção do reconhecimento do pai, do reconhecimento dos irmãos, de que ele teria a honra quando o pai partisse, e que estava sobre a vida de seu irmão que veio primeiro, Esaú. Então Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, dizendo assim: eu quero a bênção de Deus, eu almejo a bênção de Deus. Então a Bíblia vai mostrar para nós que ao passo e ao decorrer da vida de Jacó e de Esaú, vai revelando para nós os traços da bênção de Deus na vida de Jacó, a bênção de Deus na vida deste homem. Então mostra para nós que Jacó, dentro da casa de seu pai, ele estava mais apegado à sua mãe, e por estar apegado à sua mãe, a Bíblia mostra para nós que os privilégios também eram sobre a vida dele. Então quando Jacó estava vendo que seu pai estava velho, conversando com a sua mãe diz assim: meu filho, já que você quer a bênção, eu vou dar uma ajuda a você. Primeiro você tem que pagar pelo preço da primogenitura. Seu irmão, ele é o dono, merecedor da bênção, e você precisa lutar pela bênção se você quer. Então a ideia da mãe foi fazer um prato de lentilha para Esaú, sabendo que ele chegaria cansado da roça. E a Bíblia diz que Esaú troca o prato de lentilha preparado por Jacó pela bênção da primogenitura. Olha só. Então eles trocaram a bênção da primogenitura. Muitas pessoas falam que Jacó roubou a primogenitura de seu irmão. Ele não roubou, ele pagou barato. É diferente, não é? É diferente de roubar. Ele pagou barato. Então a Bíblia mostra para nós que, ao passo dele comprar a bênção barata, Esaú pensou que não apenas compraria por um prato de lentilha, mas que ele ainda teria a bênção. Mas a palavra dita, ela não volta atrás. A palavra dita não volta atrás. A aliança feita por duas pessoas não volta atrás. E a Bíblia mostra para nós que Jacó levou a sério a compra da primogenitura. No entanto, quando seu pai estava velho, a Bíblia mostra para nós que ele vai até seu pai com o braço com pele de cordeiro, chega para seu pai
E seu pai, pensando que era Esaú verdadeiramente, e ele se passando por Esaú, ele diz: meu filho, eu estou reconhecendo a sua voz, parece a voz de Jacó. Não, meu pai, eu sou Esaú, eu vim aqui porque eu quero a tua bênção. E a Bíblia diz que os olhos de Isaac já estavam como que fechados, e não estava enxergando mais, e pelo ouvir aquela voz, pensou ele que era Esaú. E a Bíblia diz que Jacó é abençoado pelo seu pai. E quando ele é abençoado pelo seu pai, o seu irmão entra, e a Bíblia diz que seu irmão agora pesa a sua palavra contra Jacó, porque Jacó agora tinha sido abençoado pelo seu pai. Esaú, enfurecido, vai para seu pai Isaac para ter a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que Isaac já havia abençoado a Jacó, e não tinha como voltar atrás. Então seu irmão Esaú, enfurecido, agora corre atrás de Jacó para matá-lo. Jacó sai fugido da sua casa, e esse texto que nós lemos, Gênesis 28, é o relato do momento em que Jacó, fugindo da casa de seus pais em direção à casa de seu tio Labão, Jacó, ele tem um momento de encontro. Então, nessa noite, o Senhor quer revelar algumas coisas para nós, concernente, se nós queremos viver uma nova vida no Senhor, se nós queremos viver uma nova vida, algumas coisas passam a acontecer na nossa vida. Se nós queremos viver algo novo no Senhor, se nós queremos ter algo novo no Senhor, se nós temos a expectativa de experimentar algo novo no Senhor, nós precisamos compreender aos passos de Jacó, como que a pessoa, ela vive algo novo na sua vida. Eu sei que você veio nessa noite, eu sei que você está aqui na internet nessa noite, participando conosco desse culto, eu sei que você quer algo novo na sua vida, eu sei que você quer experimentar algo novo, eu sei que você já foi abençoado por Deus. Eu gosto muito disso, irmão, porque muitas vezes as pessoas pensam que a bênção de Deus é algo assim surreal. Não, ela se faz presente na nossa vida quando o Senhor nos abençoa. A bênção de Deus sobre nós já é a revelação máxima da bondade de Deus para nós. E quando nós recebemos a bênção de Deus na nossa vida, muitas vezes parece que nada aconteceu em nossas vidas, não é? Parece que nada aconteceu. Porque olha só, a Bíblia diz que Jacó vai para seu pai Isaac para o abençoar. E uma vez Isaac abençoando Jacó, ele não deliberou a bênção para o seu irmão Esaú, porque Jacó já tinha sido abençoado pelo seu pai. Olha o peso da palavra. Olha o peso da palavra do homem de Deus. Amém? Então, se nós queremos viver algo novo na nossa vida, nós precisamos entender que já somos abençoados no Senhor. A bênção não está pelo lado de fora. Ao passo que nós, recebendo a promessa de Deus na nossa vida, recebendo a promessa do Senhor na nossa vida, a bênção não está pelo lado de fora, ela está pelo lado de dentro. Ela está pelo lado de dentro. E ao passo que nós damos em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida, ao passo que nós vamos dando em direção àquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nós vamos tendo revelações de coisas que antes nós não tínhamos, que nós nunca experimentamos. E é isso que o Senhor está querendo revelar para cada um de nós. Se nós queremos viver coisas novas, estamos cansados de viver um passado, porque a Bíblia mostra para nós que Jacó estava cansado de viver um passado, por isso ele tem expectativa para coisas novas, por isso ele vai em busca de coisas novas, por isso ele vai buscar algo novo no Senhor, por isso ele vai viver agora uma vida nova no Senhor. Então, ao passo que ele sai da casa de seu pai, ele deixa a casa de seu pai em direção à casa de seu tio, agora era Jacó sozinho. Quando nós nos deparamos em certas situações e nos encontramos sozinhos, é o primeiro passo que nós damos em direção ao encontro com Deus. Quando nós nos deparamos sozinhos, você já se deparou em algum momento da sua vida sozinho, sozinha? Note que os maiores encontros de Deus com o homem é quando ele estava sozinho.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos grandes homens de Deus, mas as maiores experiências dos grandes homens de Deus foram quando eles estavam sozinhos. Quando eles se depararam sozinhos, quando eles se encontraram sozinhos. Grave o que eu vou lhe dizer. Quando você observar que à sua volta as pessoas começam a se esvair de você, se esquivar de você, se prepare, você está prestes a ter uma revelação de Deus para a sua vida. Amém? É sempre quando o homem está sozinho. Quer ver? Quando Deus foi fazer uma companheira ou trazer uma companheira para Adão, primeiro Deus deu um sono a ele sozinho e trouxe a revelação da sua esposa. Ao passo que na sequência nós vemos que as maiores revelações de Deus para a vida do homem foi quando ele estava sozinho, foi quando ele se encontrou sozinho. Quer ver? Quando a Bíblia faz menção de Abel e Caim, a revelação de Abel sacrificando ao Senhor quando ele estava sozinho. A Bíblia mostra para nós que quando Deus veio para Caim para falar com relação a Abel e o sacrifício de Caim, o que veio Deus falando com Caim? Caim, por que o teu coração, Caim, se entristece ou se entristeceu pela oferta? Quando Caim estava sozinho. Quando Deus vem em direção a alguém é quando ele está sozinho. Quer ver? Moisés, um dos maiores nomes do Antigo Testamento, quando ele estava sozinho cuidando das ovelhas de seu sogro no deserto, veio Deus falar com ele. Você está conseguindo entender? É quando ele se sente sozinho, quando o homem e a mulher se sentem sozinho, é daí que Deus vem ao seu encontro. Quer ver? A Bíblia diz que Elias estava com medo de ser morto por Jezabel. A Bíblia diz que ele foge para o deserto, em direção ao deserto para se esconder numa caverna. Quando ele estava sozinho na caverna, veio Deus falar com Elias. Você está entendendo? Então, as revelações para nós, revela mais revelações, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando ele estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele deixa um grupo de 8 na ponta, deixa um grupo de 3 no meio, e ele avança um pouco mais, com quem? Sozinho. Amém? E sozinho ele tem a revelação máxima do propósito de Deus para a sua vida. Então, Jacó naquele momento, quando sai da casa de seu pai, naquele momento ele está iniciando agora uma caminhada com Deus, uma caminhada com experiências com Deus, uma caminhada nova no Senhor, uma caminhada que ele nunca tinha experimentado, porque ele nunca tinha saído da casa de seus pais. Até então, este jovem Jacó, sozinho, sai em direção à terra de seu tio, porque ele tinha um desejo de ter a bênção de Deus na sua vida. Tinha um desejo de ter a bênção de Deus na sua vida e ter Deus a seu favor. E ele se depara sozinho. Irmãos, são nos momentos que nós nos deparamos sozinhos, são nestes momentos de insegurança e incerteza que Deus vem se revelar a cada um de nós. Aleluia. Eu não sei em que momento da sua vida você está, mas eu posso lhe dizer uma coisa: se você está nessa noite, seja pela internet ou seja aqui, se sentindo sozinho, sozinha, se prepare, porque Deus está colocando um caminho novo na sua vida. Deus está colocando algo novo na sua vida. Deus está iniciando algo novo na sua vida. Algo diferente que você nunca teve experiência. Porque uma coisa é você viver debaixo da tutela de alguém, a outra coisa é você viver com o Senhor. Uma coisa é você viver sozinho, a outra coisa é você viver com o Senhor. Aleluia. Uma coisa é você estar na expectativa do que pode sobrar para você, mas quando você caminha com o Senhor, você tem experiências novas na vida. E as nossas orações é para que Deus venha mostrar para nós caminhos aonde a manifestação dele seja real na nossa vida.
Então o primeiro passo que nós vemos na vida de Jacó foi ele se encontrar sozinho. Existem momentos da vida do ser humano em que ele perde tudo e todos. Existem momentos da nossa vida em que sentimos-nos sozinhos e sem nada. Sim ou não? Você já passou momentos assim? Agora olha só, ao passo que quando nós temos a sensação de perder tudo e não contar com todos, é este momento que Deus vem para se revelar a nós e dizer: eu estou aqui. Um salmista foi tão além, irmãos, olha só, um salmista foi tão além na expressão de solidão, que ele vai comparar o amor de alguém que é quase que insubstituível na vida de uma pessoa. Ele diz assim: pode um pai ou uma mãe desamparar o seu filho, mas todavia eu, o Senhor, nunca te deixarei. Ele vai ao extremo de mostrar a um momento de a solidão de alguém, a comparar a falta daquilo que é impossível faltar na vida de uma pessoa. E ele vai e diz: pode faltar, mas eu vou estar presente. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, eu vou estar presente. Então, ao passo que Jacó sai, Jacó chega a um lugar chamado Luz, e a Bíblia diz que o sol já tinha posto. Irmão, isso aqui tem uma figura interessante. O sol é a figura da presença e da manifestação de Deus a nós. Então a figura do sol se pondo, na realidade é a figura de um momento diferenciado na vida de Jacó iria acontecer. Por quê? Porque agora está se pondo a luz da razão, a luz do entendimento. Ou seja, naquele momento era a figura da ausência de Deus e entrar numa densa trevas, ausência de Deus. Então naquele momento Jacó estava entrando num ambiente onde aparentemente Deus não estaria lá. Deus não estaria naquele ambiente. O símbolo da ausência do sol é o símbolo da ausência de Deus. A percepção que ele tem é: já que está escurecendo, enquanto ainda é dia, eu vou procurar umas pedras. Eu vou procurar umas pedras. Só que ao passo dele começar a olhar as pedras que estão ali, ele precisava de apenas uma. Ele precisava de apenas uma pedra. Para quê? Para ele colocar como travesseiro. Olha só, para colocar como travesseiro. Então ele começa a procurar. Então a pedra não podia ser muito alta e nem pontiaguda. A pedra tinha que ser roliça, sem ponta, baixa, para servir de travesseiro. Então ele começa a procurar a pedra. Aí ele encontra uma pedra perfeita, exata, para que ele pudesse descansar a sua cabeça e repousar em sono. Olha só, irmão, eu acho muito maravilhoso isso. Porque muitas vezes nós pensamos que pedra serve para nós de muitas coisas. Quando nós falamos de pedra, quando nós vemos na Bíblia pedra, ou até mesmo quando nós estamos andando na rua, para nós pedra significa muitas coisas, não é? Quem está andando na rua, alguém que está distraído com o movimento, pode tropeçar em pedra. Então nós podemos dizer que existem pedras que são pedras de tropeço, pedras aonde nós tropeçamos, pedra que serve para apenas nos derrubar. Uma visão da pedra. Nós podemos olhar para uma pedra e ver: aquela pedra é uma pedra que está ali para me derrubar. Nós podemos ver na Bíblia pedra com sinônimos de altar, ou seja, pessoas foram designadas por Deus para olhar as pedras e levantar um altar. Moisés, eu quero que você faça um altar de pedra. Então Moisés ia pegar a pedra e colocar no altar e ajustá-las no altar. Então pedra fala de altar, fala de lugar de comunhão.
pedras, vai falar para nós. Quem daqui nunca ouviu a história de Davi, não é? Davi, o grande Davi, a Bíblia diz que ele apenas com uma pedra derrubou um gigante. Então pedra nós podemos falar como arma de guerra. Pedra no mundo antigo era arma de guerra. Tinha guerreiros que com pedra nas mãos matava pessoas. Então a Bíblia mostra para nós muitos tipos de pedra. E cada vez que nós olhamos para um tipo de pedra, nós sempre colocamos uma ocasião, um momento. Então, a maneira com que eu vejo a pedra é como ela vai me servir. Muitas coisas da nossa vida se tornam pedras de tropeço. Muitos momentos da nossa vida se tornam momentos ruins, de adversidade. Mas não existe nenhum momento de adversidade que não sirva para nos ensinar algumas coisas. Todos os momentos da nossa adversidade vêm para nos ensinar algo e para tirar de nós alguma coisa. Deus nunca vai tirar de nós coisas boas dos momentos bons que nós vivemos. Sabia? Por quê? Porque os momentos bons nos dá aquela sensação de que nada nos falta e de que está tudo sendo favorável a nós. Mesmo que nós estejamos falto com alguma coisa, em alguma área da nossa vida, mesmo que estejamos falto em alguma área da nossa vida, a sensação de que aquela coisa boa que nós estamos vivendo é uma sensação de aprovação de Deus. E nós continuamos na mesma caminhada, na mesma pegada. Observe, como é que você chegou na presença de Deus? Quando tudo estava bem ou quando tudo estava mal? Eu tenho pessoas que vieram para a casa de Deus quando tudo estava mal. E às vezes nós atrelamos até um verso. E nós inserimos na Bíblia e não está na Bíblia. Quem daqui não se recorda assim, ó? Quem não vem por amor, vem pela dor. Não é? Quando eu me converti, muito se falava nisso. Olha, a Bíblia diz assim, ó, quem não vem por amor, vem pela dor. Colocaram na Bíblia esse verso, para dizer o quê? Para mostrar para nós o quê? Que em todos os momentos Deus quer se revelar, mas o momento que mais crava na nossa vida, são os momentos de dor que nós passamos. É daí que Deus vai fazer-nos ter experiências maravilhosas na vida, que nos aproximam dEle, que nos faz chegar próximo dEle, que nos faz chegar perto dEle. São momentos da nossa vida em que nós estamos passando, em que nós olhamos que parece ser uma pedra que veio para nos matar, um empecilho, como as pedras que foram usadas para a construção do muro de Jericó. Era uma muralha intransponível. E logo nós pensamos, estas pedras são pedras que me impedem de alcançar aquilo que eu quero na vida. Então nós falamos de pedra, nós podemos colocar pedras à maneira como nós a vemos. Quantas pessoas, eu ouvi uma história uma vez que dizia assim, que uma pessoa plantou um ipê, e aquele ipê ao passar dos anos, rompeu-se a vizinhança, e aquele ipê cresceu tanto, que as pessoas passavam na rua e olhavam o ipê. E quando as pessoas olhavam o ipê, ficavam maravilhados pelas flores do ipê. As flores do ipê encantavam os moradores daquele bairro. Quando alguns moradores passavam pelo ipê, eles não olhavam as flores do ipê, eles olhavam a sujeira que o ipê fazia na calçada. A sujeira que o ipê fazia em frente às suas calçadas. Outro grupo de pessoas não se encantavam nem com as flores do ipê e nem viam as sujeiras do ipê, mas alguns passavam pela calçada e diziam assim: olha, a raiz do ipê está estragando a casa. Olha só, um ipê nas 3 visões de pessoas. Um via as flores bonitas, o outro via a sujeira na calçada, outros viam as raízes maléficas que entravam para destruição. Você sabe o que nós podemos aprender com isso?
que depende a forma com que nós olhamos as coisas, elas podem nos paralisar, como também podem nos fazer avançar. A maneira como nós olhamos e enxergamos às vezes as coisas. Por isso que quando Jacó, ele vai procurar a pedra, aquela pedra não era uma pedra de tropeço, é uma pedra de sustentabilidade, era uma pedra de necessidade, era uma pedra de auxílio, era uma pedra que iria trazer conforto para Jacó. Se você, se eu, se nós queremos viver coisas novas, nós temos que enxergar as coisas que nós estamos passando como ou é auxílio para que eu tenha uma nova experiência, ou é pedra de tropeço para a minha vida. Nós precisamos identificar, em nome de Jesus entenda, em nome de Jesus entenda, existem dores na nossa vida que nos ensinam. Olha só, se eu falar assim, ó, se eu disser assim nessa noite aqui, quem daqui já teve cólica de rim? Talvez metade dessa noite aqui já iria levantar a mão. Eu tive cólica de rim, terrível demais, não é? Olha só, mas Davi, ele poderia levantar a mão nesse grupo e falar assim: eu tive cólica de rim, e eu posso dizer, até eles me ensinam de noite. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que nós conseguimos aprender? Que quem é de Deus tira coisas boas dos momentos ruins. Aleluia, quem é de Deus consegue transformar as coisas ruins em coisas boas. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos tirar coisas boas de momentos ruins, e é isso que a Bíblia nos ensina, porque os momentos ruins da nossa vida dependem da visão com que nós olhamos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei que esse momento ruim da sua vida, Deus está transformando em coisas boas, numa visão de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei que você está tirando momentos na sua vida, olha só, momentos ruins, é para revelar coisas boas de Deus. Se eu perguntar aqui, quem daqui quer um milagre de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Mas para acontecer um milagre, primeiro precisa ter uma enfermidade, ter um problema, ter uma dificuldade. Amém? Você consegue perceber que nós queremos a bênção de Deus, mas nós precisamos suportar os momentos adversos da nossa vida, para que os milagres de Deus sejam grandiosos em nós. Aleluia! Nós precisamos entender que momentos difíceis na nossa vida dependem da visão com que nós enxergamos isso. Aleluia! Muitas pessoas olham na pedra de tropeço e dizem, isso aqui vai me derrubar. Mas para Davi ele vai dizer assim, não, isso aqui vai me servir para matar um gigante. Aleluia, eita Deus, aleluia. Olha só, momentos ruins, nós podemos pegar a vida de Jó. Jó viveu momentos ruins na vida, terríveis, mas ao final de toda dor, quando Deus veio falar com ele, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem, os meus pés andam contigo, porque agora eu tive novas experiências com o Senhor. Aleluia! Se nós queremos experimentar coisas grandiosas de Deus, temos que aprender a suportar os momentos da nossa adversidade e transformar as adversidades em oportunidades de revelação de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Moisés estava vivendo um período difícil na sua vida. Por quê? Porque 40 anos ele era alguém que estava sendo treinado para ser o futuro faraó. No final desses 40 anos, ele sai fugido do Egito e vai para o deserto. E a Bíblia diz que ele fica nesse período no deserto, ninguém sabe de Moisés. Moisés entrou no anonimato, que ninguém sabia da história de Moisés. A Bíblia não fala nada para nós da história de Moisés, apenas algumas coisas minúsculas. Irmãos, você já imaginou passar 40 anos da vida? Não são 40 dias, não são 4 anos, são 40 anos da vida. E a Bíblia não mostrar para nós nada de Moisés, a não ser alguns relances da vida de Moisés, desses 40 anos. Mas o que eu acho maravilhoso nisso, é que quando nesse momento de Moisés, a Bíblia mostra para nós que um dia ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro, perto do monte de Deus. Aleluia.
Eu posso dizer para você, seu momento vai terminar, o seu momento de dor vai terminar, o seu momento de dor vai terminar, você vai ver o seu momento de dor vai terminar. Não desista das oportunidades da revelação de Deus para você, o seu momento de dor vai terminar, e Deus vai começar a escrever uma nova história na sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, o seu momento de dor vai terminar. Eu não sei se você já está fazendo quase 40 anos de prova. Eu não sei se você já está passando 40 anos de dificuldade, 40 anos de solidão, 40 anos de momentos que você fala assim, meu Deus, eu não consigo suportar. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que toda dor tem um final quando Deus quer revelar coisas novas. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó estava deitado agora com a pedra. Jacó ajeita a pedra, Jacó deita em cima da pedra, Jacó deita em cima da pedra, ou seja, entendimento, consciência, mente. Quando ele deita na pedra e a pedra serve de travesseiro, Deus está revelando algo para nós. Deus vai revelar algo na nossa mente e não apenas no nosso coração. É por isso que é muito enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Quando uma pessoa chegar em você e falar assim, eu estou sentindo do coração, cai fora. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nunca ninguém pode tirar uma direção da vida ou para a vida sentindo do coração. Eu estou sentindo no coração de fazer tal coisa. Não, nós não sentimos no coração para tomar atitudes para servir a Deus em determinadas condições ou estilo de vida, porque o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Por isso que Jacó deita em cima da pedra, fala de mente, entendimento, consciência. É aqui que Deus revela para nós, é na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa consciência. É esta que quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, ela vem nos acusar pelo passado vivido. É a consciência que vai julgar os nossos atos diariamente. É a nossa consciência que vai revelar para nós que nós precisamos desse Deus grandioso. É a nossa consciência, aleluia. Aleluia, é a nossa consciência. Deus quer revelar algo novo para nós, e vai revelar aqui, não apenas aqui. Amém? Olha só, Atos capítulo 2, como já foi dito nessa noite, quando a igreja estava reunida no cenáculo, 120 crentes reunidos no cenáculo, o Espírito Santo veio, e a Bíblia diz que línguas como que de fogo pousavam aonde? No coração? Na mente. Aqui. Não é emoção do coração, mas fala de entendimento na mente, consciência. Então quando eles começaram a ser cheios do Espírito Santo de Deus, eles começaram a ter entendimento. Até então que Pedro, cheio do Espírito Santo, olha irmão, Pedro estava cheio do Espírito Santo, não aqui, Pedro estava cheio do Espírito Santo aqui. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dizer as palavras do profeta Joel, aleluia. Oh glória, é na nossa mente que o Senhor começa a revelar coisas novas para nós, dando entendimento daquilo que ora antes nós não entendíamos. É isso que o Espírito de Deus está fazendo com cada um de nós, seja aqui ou seja na internet. O Senhor está dando um entendimento a cada um de nós, que é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, que é tempo de nós buscarmos ao Senhor, que é tempo de nós clamarmos ao Senhor, que é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor. Os sinais são evidentes, o olho enxerga, mas é a mente que raciocina. Aleluia! Oh meu Deus do céu! Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, entenda que Deus está revelando aos teus olhos para você ver, mas é na sua mente que você tem entendimento e discernimento das coisas que estão acontecendo nesses dias. Em nome de Jesus, entenda que as revelações de Deus passarão pela nossa mente, que as grandes revelações de Deus passarão pela nossa mente.
Eu estou aqui com pessoas que vai começar a ter sonhos de Deus, sonhos de propósito de Deus, sonhos de algo para Deus. Eu creio em nome de Jesus que pessoas vão começar a olhar à sua volta e começar a refletir sobre coisas e dizer assim: está chegando um tempo novo na minha vida, está chegando um tempo novo na minha vida, está chegando um tempo de avivamento na minha vida, está chegando um tempo que eu estou olhando, estou observando, estou raciocinando, e por raciocinar eu estou buscando a Deus, eu estou buscando ao Senhor. É aqui que o Senhor vai trazer coisas novas para nós. Aleluia, aleluia. Não tem aquele ditado, irmãos, que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Está chegando um tempo como esse, irmãos, quando a mente, a cabeça não tem pensamentos, o corpo padece. Mas quando nós temos os nossos pensamentos ligados com os pensamentos de Deus, é aí que nós temos propósito para caminhar a nossa vida. Não tem aquele ditado que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo? Olha só, olha o que Deus está revelando. Então, quando Jacó deita na pedra, quando Jacó deita-se com a cabeça sobre a pedra, ali está sendo revelado para nós que Deus começa a revelar coisas aqui. Eu creio que Deus começa a revelar coisas aqui para nós. Aleluia. Deus vai começar a dar sonhos aos profetas dessa casa. Deus vai começar a dar sonhos aos profetas dessa casa, porque essa casa tem profetas de Deus. Esta casa tem profetas de Deus. Você é profeta de Deus, que Deus está levantando para esta hora. Deus tem palavras proféticas nos seus lábios para você profetizar. Você tem lábios de profeta, boca de profeta, e tem a mente de Deus. Irmão, olha só, quando a nossa mente está conectada com Deus, os nossos lábios profetizam. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele deitado, com os olhos fechados, Deus abre os olhos. Mas é muito interessante, irmão, é muito interessante, porque a Bíblia diz que ao passo dele deitar e fechar os olhos, ele dormiu. E alguém pode ver alguma coisa quando dorme? Olha o mistério aqui, isso aqui é um mistério, amém? Tem pessoas que estão com os olhos abertos aqui, mas os olhos espirituais estão fechados. Aqui está um segredo. Tem pessoas que estão com os olhos abertos, mas estão fechados. O que é que Jesus vai dizer para nós na igreja de Apocalipse? Eu aconselho que vocês comprem de mim colírio. Você está entendendo? Olha só. Compre de mim colírio para que enxergues, que veja. Olha só, uma igreja que Jesus se apresenta a ela assim: olha, eu quero que vocês comprem de mim colírio. Olha só, eu não vou dar colírio para vocês, vocês vão ter que pagar um preço para enxergar. E sabe qual que é o problema? O problema é que nós não queremos pagar um preço para enxergar. Porque quem está andando muitas vezes errado, precisa pagar preço para buscar colírio no Senhor. E a representação do colírio, na realidade, é o desejo de buscar algo do Senhor, para que possa enxergar o seu estado. Você está entendendo? A pessoa pode estar com os olhos abertos, físicos, mas os olhos espirituais estão fechados. Olha só, Jacó deita em cima da pedra. Jacó deita na pedra, os olhos se fecham, mas ao passo que os olhos físicos se fecham, os olhos espirituais se abrem. Aleluia. Ah, como eu quero que o Senhor comece a abrir os olhos de pessoas aqui. Ah, como eu quero que os olhos de pessoas se abram. Ah, como eu quero que os olhos espirituais de pessoas se abram e comecem a enxergar espiritualmente. Ah, como eu quero que os olhos espirituais se abram para começar a enxergar coisas novas. Ah, como eu quero que olhos espirituais se abram. Aleluia. Nere candaraga suriandarácia. Ei, Managaia, lavaste, candurivácia, Vipotaia, naia, naia, súbia, Haribagadácia,
Quando os olhos físicos estão abertos, vê o caos, mas quando os olhos espirituais estão abertos, vê coisas gloriosas de Deus. Aleluia! Quando os olhos físicos estão abertos, vê apenas uma noite escura, vê apenas uma pedra como travesseiro e se sente sozinho no ambiente. Mas quando os olhos espirituais estão abertos, vê coisas gloriosas de Deus. Prover o Senhor abrir os nossos olhos nessa noite, os nossos olhos espirituais nesta noite, aleluia. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, mas para abrir, nós temos que pagar preço para comprar o colírio. Eita Deus! Nós precisamos pagar um preço para comprar o colírio. Decada sobre a candarácia. O Senhor não quer que você veja o caos com os olhos físicos. Ele quer que você enxergue coisas novas com os olhos espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa palavra é profética nessa noite. Esta palavra é uma palavra profética nessa noite. Eu disse para Deus hoje: eu vou ministrar essa noite. Não vou ter nada marcado, não vou ter nada marcado, não vou ter nada arriscado. Eu quero uma palavra rema do Senhor para nós. E o Senhor nos trouxe essa palavra de Gênesis 28, porque Ele quer começar a abrir os olhos espirituais de pessoas neste lugar. Esta é uma palavra rema que vem trazer para nós entendimento, que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos pelo Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jacó deita, fecha os olhos e dorme, aleluia. Ao passo que o físico fecha, o espiritual se abre. Olha o que ele viu, olha o que ele viu. Ele viu uma escada, o pé estava na terra, mas a outra ponta estava no céu. Meu Deus do céu, eita Deus, um pé estava na terra e o topo dava no céu. Sabe o que é mais lindo? É saber que o topo que estava dando no céu estava dando para de frente a uma porta. Eita Deus! Olha só, estava de frente a uma porta. Meu Deus do céu, o que Jacó estava precisando, irmão? A porta do seu pai se fecha. Olha que profético. A porta do pai de Jacó se fecha para ele, a porta de Isaac se fechou para ele. Agora estava precisando, era o quê? De uma porta aberta de Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Ele tinha deixado a casa de seu pai, a provisão da sua vida, a porta se fechou, a provisão da sua vida se fechou. O físico viu a porta se fechando. Imagine Jacó dando tchau para sua mãe: tchau minha mãe, tchau minha mãe. A mãe entra e fecha a porta, e ele vai olhando a cena, a porta está sendo fechada, mas ele continua caminhando. Aleluia. Ao passo que ele está naquele momento precisando de algo, e a primeira coisa que Deus faz ele ver, uma escada, é aquilo que dá acesso para aquilo que Deus tem, que dá acesso para aquilo que Deus vai realizar. Olha só, uma porta no céu estava aberta. Eu não sei quantas portas já se fecharam na sua vida, eu não sei quantas portas na sua vida já se fecharam, mas Deus sempre tem uma porta aberta para os filhos dele. Deus sempre tem uma porta aberta para os seus filhos. Ei, candagácia. Deus sempre tem uma porta aberta no céu, aleluia. Aleluia, não importa quantas portas já se fecharam para você, não importa quantas pessoas já fecharam a porta para você, não importa quantas portas se fecharam, mas nós temos entendimento que a porta que Deus tem aberta no céu, ela nunca vai se fechar. Deus sempre tem uma porta de escape para nós, aleluia.
Eita Deus, Deus sempre tem uma porta de escape. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus sempre tem uma porta aberta no céu. Deus sempre tem uma porta aberta no céu. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: eu tenho uma porta aberta para ti. Eu tenho uma porta aberta para ti. Deus vai abrir uma porta para você. Aleluia. Calma o teu coração, tem uma porta aberta para você. Acalma o teu coração, tem uma porta aberta para você. Aleluia. Tem uma porta aberta. Oh Deus. Oh, a escada que tocava o céu tinha uma porta aberta no céu, não estava fechada, estava aberta. Sabe o que é mais lindo? O mais lindo, o mais lindo? O mais lindo é que ele viu anjos de Deus subindo e descendo. Subindo e descendo. O que significa isso, pastor? Por que os anjos desceram primeiro para depois subir? Se anjo é espiritual, por que eles não desceram em vez de subir primeiro? Porque o céu se move com aquilo que nós fazemos na terra. Os céus se movem com aquilo que nós fazemos na terra. Aprenda isso em nome de Jesus. Nada vai acontecer na sua vida se o primeiro passo você não der. Nada. Você pode ter um Deus grande, você pode ter um Deus poderoso, você pode ter um Deus amoroso, mas se você não der o primeiro passo em direção a Ele e ao propósito dEle, nada vai acontecer na sua vida. Porque o reino espiritual se move através do físico. Quer ver? Lucas vai registrar o momento do nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava orando no Getsemane. De repente Jesus orando, tem a revelação do céu. A atitude de Jesus era continuar orando, mesmo com a dor insuportável. Jesus estava no firme propósito: ainda que eu tenha que beber este cálice pelo meu Pai, como o Senhor já disse que eu tenho que beber, eu vou continuar crendo no propósito do Senhor. Então a Bíblia diz que ele começou a suar sangue. E Lucas foi o único que registrou que Jesus suou sangue e que veio anjos para confortar Jesus. Nós nunca vamos experimentar algo do Senhor se primeiro nós não fizermos na terra. Nada na nossa vida vai acontecer na terra se nós primeiro não fizermos na terra. Se nós não estivermos no propósito do Senhor na terra. Aprenda em nome de Jesus. Um avivamento para você, para sua família, para sua casa não vai vir se primeiro você não começar a buscar. Se primeiro você não continuar a fazer. A prosperidade financeira não virá se primeiro você não contribuir. A sua vida, a sua bênção de Deus, a bênção que você precisa não vai chegar em você se primeiro você não mover ela na sua vida. Anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Aleluia. Subia através da disposição e o ânimo de Jacó em tomar decisão na vida. Eu decido pela bênção de Deus, ainda que eu tenha que pagar um preço. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu decido buscar os propósitos eternos do Senhor. Eu decido ser abençoado pelo Senhor. Eu decido ser abençoado pelo Senhor. Não existe bênção de Deus sem antes haver uma disposição em cada um de nós. Sem antes ter uma disposição de cada um de nós. Por isso que os anjos subiam e desciam. Ó, irmãos, olha só. O anjo subiu e desceu. Então, ao passo dele descer, Jacó, naquela revelação, estava maravilhado. E Jacó não estava deitado.
Por que Jacó não estava deitado? Na revelação que Deus deu a Jacó, ele não estava deitado, não estava prostrado. Porque Deus não fala conosco prostrado, Ele fala conosco de pé. Disposto a tomar uma posição. Ele se colocou de pé. Então olha só, ele ouviu a voz do céu que dizia assim: está vendo a terra que você está com os seus pés? Eu vou dar para ti e para a tua semente. Eu vou dar para você e para a sua semente. Agora olha só, olha só. Olha para a esquerda, estou olhando. Olha para a direita, estou olhando. Para frente, para trás, estou olhando. Vai ser tua. Aleluia. Vai ser tua. Sim, vai ser minha. Então tá bom. Ele acorda e desperta do sono. Olha só. Jacó, naquele momento que ele desperta, ele não estava vendo mais a escada, não estava vendo a porta, não estava vendo o anjo e nem muito menos ouvia a voz. Naquele momento Jacó não estava vendo nada espiritual, agora Jacó estava vivendo algo natural. Só que ele já tinha entendimento no espiritual, aqui na sua mente, de tudo aquilo que Deus já havia revelado. E aqui está o segredo. O que te faz caminhar na presença de Deus, primeiro, é o encontro que você tem com Ele. Segundo, é aquilo que Ele revela para você. É por isso que nós precisamos encontrar com Deus e ter entendimento daquilo que Ele nos promete na nossa vida. Porque o que vai fazer você permanecer caminhando, confiando no Senhor, é aquilo que os teus olhos espirituais já viram, antes dos teus olhos físicos contemplarem. Pegou? Se perguntar, pastor, o que te move? Aquilo que você vê? Não, é aquilo que eu já vi lá atrás. Pastor, o que te move, pastor? É aquilo que você está vendo hoje? Se eu estiver vendo com os meus olhos físicos o que eu vejo hoje, eu paro de andar com Deus. O que nos motiva a andar com o Senhor é aquilo que Ele já mostrou para nós lá atrás, quando nós encontramos com Ele. É por isso que nós precisamos ter um encontro com Deus, porque quando nós encontramos com o Senhor, Ele revela coisas para nós que vai acontecer na nossa vida, que nos dá base para caminhar. Quer ver? Um homem chamado Saulo perseguia a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele estava caminhando por um caminho na estrada de Damasco. O Senhor apareceu com ele e disse: dura coisa é recalcitrar contra os guilhões, Saulo. Ou seja, duro para você, Saulo, é dar murro em ponto de faca. Chega de dar murro em ponto de faca, porque agora eu vou revelar o que você vai ser na minha presença. Aí ele conversa com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus deixa ele cego. Diz assim: vai a uma rua chamada direita, procure pela casa de Judas, fique lá. A Bíblia diz que Ananias estava orando na casa dele. Irmão, quem ora tem revelação, viu? Não estranhe, profeta de Deus, não estranhe quando você estiver orando, o Senhor fala assim: vai na casa de fulano e converse com ele, converse com ela. Pegou? Pegou? Como eu quero que isso aconteça. Como eu quero que isso aconteça. Ai. Eu quero que aconteça as coisas espirituais, irmãos. Amém? A Bíblia diz que Deus vai para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, porque tem um homem chamado Saulo que está orando. E diga para ele, olha só o que Deus disse, e diga para ele por onde eu vou enviar ele, quais são as portas que ele vai entrar, os caminhos que ele vai percorrer. Eu quero que você anuncie tudo, quem ele será nas minhas mãos. Ele vai sentar com príncipes, reis da terra. Aleluia. Vai sofrer muito, mas vai ser alguém que eu vou usar para anunciar a grandiosidade do Evangelho. Agora olha só, a Bíblia diz que ele vai, Ananias vai, ora por Paulo, Paulo volta à visão, Paulo se restabelece, e Paulo agora começa a aprender a respeito do Cristo
E a Bíblia diz que Paulo, comissionado a pregar o evangelho, irmãos, pelos açoites que Paulo levou, pela vida que Paulo levava de sofrimento, ele só suportou por causa da revelação. Da revelação. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer aqui? Você é alguém que Deus estabeleceu para um propósito específico nessa vida. E você precisa ter os olhos abertos para aquilo que vai acontecer na sua vida. E o Senhor está revelando a pessoas que você vai viver coisas diferentes do Senhor. Se apoie naquilo que Deus revelou para você, naquilo que Deus já falou para você. Continue caminhando. Não olhe com seus olhos humanos, porque Deus vai mostrar para você coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas, coisas maravilhosas. Aleluia. Aleluia, coisas maravilhosas. Jacó estava de pé com os olhos físicos e não viu as coisas espirituais que foram reveladas. Ele só viu o quê? Só viu aquela imensidão de terra. Ele não era dono da terra, não tinha condições para comprar terra. Ele não estava com a posse da terra, mas era questão de tempo. É isso que a fé faz. A fé nos faz esperar o impossível acontecer. Só que olha só, se apegue a um ato profético nessa noite. Se apegue a um ato profético nessa noite. Olha só, aquela pedra que serviu de cabeceira, aquela pedra que serviu como cabeceira, agora não era mais apenas uma pedra avulsa. Por quê? Porque ele pegou muitas pedras ali, que outrora ele rejeitou, levanta uma coluna e coloca essa pedra da revelação em cima. A Bíblia diz que ele vai na bolsinha dele, pega um chifre de azeite e derrama azeite sobre a pedra. E diz assim: a partir de hoje, eu posso configurar, ele não disse isso, mas olha só, a partir de hoje, já que tudo isso aqui é meu, eu tenho o poder também de mudar o nome desse ambiente. Eu tenho o poder de mudar o nome desse ambiente. Antes a cidade se chamava Luz, agora se chama Betel, casa de Deus. Betel, casa de Deus. Porque foi o lugar da revelação. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos terminar. Eu quero que você, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, nessa noite, não apenas olhe esse ambiente, eu quero profetizar nessa noite. Angélica, eu quero que você profetize nessa noite, que você vai estar tocando teclado, num ambiente muito, mas muito grande, para a glória do Senhor. Irmã Luziana, eu quero que você profetize, nessa noite através da oração, que você vai estar na sua casa, com teu esposo te esperando, saudável, curado, Nagassuriandarácia, Nemandagaia, Nagassuriandarai. Claudete, eu quero que você profetize nessa noite, na sua oração, que você vai estar num ambiente de paz, e você vai dizer assim: essa aqui é a minha casa. Negadagasuriandarácia. Mãe Vanilda, eu quero que você profetize que você vai estar diante de muitas e muitas mulheres e dizendo: essas foram as ovelhas que o Senhor me deu para pastorear. Nagadagassuriandarácia. Mãe Márcia, eu quero que você profetize sobre a sua vida, que
a sua família vai estar lhe convidando para chegar no ambiente para a adoração a Deus. Antônio, eu quero que a senhora profetize que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em saúde e paz. As gêmeas, eu quero que vocês profetizem na vida de vocês, que vocês serão instrumentos de Deus. Cauê, eu quero que você profetize que você e a sua casa vai estar glorificando a Deus. Daniela, eu quero que você profetize que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmã Noemi, eu quero que você profetize que eu e a minha casa servimos ao Senhor com autoridade, e aonde eu coloco a planta dos pés, a prosperidade. Irmã Ana, eu quero que você profetize que você vai estar diante de uma grande porta, recebendo multidão de pessoas, e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor com autoridade. Irmã Lúcia, eu quero que você profetize que você terá saúde e que você verá com os teus olhos as promessas do Senhor cumprindo na sua família. Irmã Viviane, o Senhor está querendo que você profetize na sua vida que eu e a minha casa seremos curados, transformados, e teremos diante dos nossos olhos a bênção de Deus. Pastor Francisco, eu quero que você profetize que você será abençoado junto com a sua prole, e terá sob sua responsabilidade dezenas, centenas de pessoas para discipular. Aleluia, em nome de Jesus. Simão, eu quero que você profetize que eu vou ensinar dezenas, centenas de jovens a tocar instrumentos para o Senhor Jesus Cristo. Guilherme, eu quero que você profetize que sobre a sua vida terá a bênção de Deus e você será próspero na terra. Felipe, eu quero que você profetize que eu e a geração próxima será poderosa na terra, será poderosa na terra. Sementes virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Wesley, eu quero que você profetize nessa noite, debaixo da autoridade de Deus, que virá um tempo novo sobre a sua vida e sobre a sua casa, e os bens sobre a sua vida virão, as bênçãos retidas tocarão a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Gabi, eu quero que você profetize que eu e a minha casa, a minha prole, servirá ao Senhor com autoridade na terra. Mateus, que a promessa de Deus venha sobre a sua vida. Lucas, que a promessa de Deus venha sobre a sua vida. Tiago, que a promessa de Deus venha sobre a sua vida. Você que está nessa noite participando, que a promessa de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a profetizar, comece a profetizar. Senhor, nós profetizamos que toda a ruína das trevas, que tudo aquilo que ruiu, que tudo aquilo que caiu, seja reerguido em nome do Senhor Jesus Cristo, seja reerguido em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que venha um tempo de avivamento, que venha um tempo de cura, de milagre, de transformação de vidas, que venha um tempo, Senhor, de pessoas sedentas por estar na tua casa, que venha um tempo, que venha um tempo. Nós profetizamos, nós profetizamos, nós profetizamos debaixo daquilo que nós já vimos há muito tempo atrás, que venha o Senhor neste novo tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
sobre a nossa vida, amém? Os intercessores, por favor, aqui à frente. Nós já vamos encerrar, amém? Você que trouxe a sua oferta, segure nas mãos. E você que vai se ofertar ao Senhor nessa noite, eu quero que você passe aqui na oração também, amém? Eu quero que você passe aqui também na oração. Olha só, segure nas suas mãos a sua oferta. Ou se você é a oferta para Deus nessa noite, ou se você é a oferta para Deus, eu quero que você venha nessa noite dizendo assim: eu vou ver esta semente caindo na terra, e vou ver os frutos desta semeadura, amém? Você acredita? Então pode vir aqui. Senhor, em nome de Jesus, que estas sementes caiam na terra e que venha gerar frutos, frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir, irmãos, pode vir, passe aqui na oração, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus, sejam abençoados, abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados pelo Senhor. Sejam abençoados pelo Senhor. Abençoados pelo Senhor. Sejam abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém? Olha só, amados, nessa noite nós vamos começar a orar 3 horas da manhã. Amém? Nós vamos começar a orar 3 horas da manhã, sem exceção, amém? Nós vamos buscar ao Senhor 3 horas da manhã, até quarta-feira da semana que vem, da madrugada de terça para quarta, amém? Como nessa noite o Senhor já falou conosco, para enxergar coisas nós precisamos pagar um preço, comprar colírio. O Senhor já disse nessa noite, amém? O Senhor não quer ninguém ocioso. Pastor, eu acordo cedo, eu também acordo, amém? É um sacrifício que nós vamos pagar, todo o povo de Deus. Se nós queremos ver coisas de Deus acontecer nas nossas vidas, nós temos que pagar preço igual Jacó. Jacó pagou um preço muito alto, saiu da sua casa crendo que Deus estaria com ele. Deus visita ele e diz: eu estou com você, por onde você for eu vou estar com você e vou prosperar a sua vida. Mas olha só, foram 21 anos numa terra estranha, longe da sua casa, longe da sua família. 21 anos longe da sua família, longe da sua casa, da sua terra. Pagou um preço alto, mas olha só, ele voltou e viu Deus cumprir todas as suas promessas. Tudo na vida custa preço. Tudo na nossa vida custa um preço. Para conquistar o que tem valor, tem que pagar preço. Aleluia. 3 horas da manhã nós vamos orar. 3 horas da manhã, até de terça para quarta. Na quinta-feira nós vamos nos reunir aqui na igreja. Na quinta-feira. E eu quero só os valentes que nós podemos contar. Como disse Gideão, quando disse Gideão, no momento da escolha, 32 mil ele tinha, foi diminuindo. Numa escolha, ele disse assim, ó, na primeira leva, ele disse: covarde e medroso, volte embora, eu quero os valentes. Nessa noite o Senhor está dizendo para nós, de uma forma profética,
de uma forma profética, todos os valentes que querem ser instrumento de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, não estou dizendo pessoas que não são salvos, amém? Salvação nós recebemos de graça, mas todas as pessoas do nosso ministério que querem ser instrumento de Deus, nós vamos estar aqui orando na quinta-feira. Nós vamos ver com quem nós podemos contar para esses desafios que teremos pela frente, para as batalhas que teremos pela frente. Quinta-feira é o dia X, é o dia da decisão, é o dia de algo novo, é o dia que Deus está esperando para nós avançarmos. Quinta-feira. Então nós vamos estar orando toda essa semana, entregar na terça-feira para a quarta, temos o culto à noite. Na quinta-feira nós temos essa reunião, amém? 7:30 da noite, para os valentes. Pastor, vai ter não tem problema, não tem problema. Teu Pai, o Filho e o Espírito Santo e mais glória a Deus, amém? Nós vamos conversar, orar e ter uma estratégia de Deus, amém? O tempo passa, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então quinta-feira, amém? 3 horas da manhã, oração. Quinta-feira nós temos uma reunião, amém? Que Deus os abençoe. Você está saindo abençoado nessa noite? Está mesmo? Receba a cura, a libertação nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, graças te damos. Que a bênção do Senhor seja manifesta, o nome do Senhor vá diante de nós. Fique com a tua igreja abençoando a cada dia. E nesta noite essa palavra vem em direção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que venha o teu mover sobre nós, o teu agir sobre nós. Pai, nós fazemos uma aliança com o Senhor nessa noite. 3 horas da manhã é o nosso encontro. 3 horas da manhã a tua igreja vai buscar a tua face. A tua igreja não quer andar e caminhar no natural, a tua igreja quer o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, estamos firmando esta aliança com o Senhor. Estamos afirmando esta aliança com o Senhor, Pai. 3 horas da manhã, em nome de Jesus, Senhor, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, sobre teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.